graças a Deus, a igreja tem sido muito bem frequentada, muito bem visitada nesse tempo. Deus tem trazido pessoas, amém, para isso? Então, a gente tem esse excedente lá para acolher essas pessoas. Mas a membresia da igreja, por favor, ouça o pedido do pastor, nos ajude. Ok? Vamos comigo lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 58. Essa é a palavra de Deus para a nossa edificação hoje. Está começando uma série hoje, intitulada Firmes e Constantes. Solta a voz e brada assim comigo, firmes e constantes. Nós vamos falar muito sobre isso durante o mês de março, e o texto que me inspira é a primeira carta aos Coríntios, 15, 58, diz assim o texto sagrado: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Repita comigo a primeira parte do verso, diga assim comigo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Amém para isso? Isso é para mim e para você. Firmeza e constância. Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Escute com atenção o que eu vou dizer. Nós vivemos um tempo muito desafiador. Muito desafiador. Há 12 meses atrás, há um ano atrás, em março de 2020, nós mergulhávamos, nós entrávamos numa pandemia adentro, sem saber, há 12 meses atrás, o que seria isso. A gente mergulhava nesse negócio chamado pandemia, sem saber se nós sairíamos vivos disso. A gente tinha poucas informações, a gente acessou esse tempo, e a gente não sabia o que ia dar. Tanto não sabia, que eu vou recordar a vocês, que quando tudo fecha na segunda quinzena de março de 2020, quando tudo fechou lá atrás, se dizia o quê? É 15 dias fechado. E daqui a pouco, tudo volta ao normal, tudo passa. A gente fez o último culto na igreja, 15 de março de 2020, achando que voltaria em abril, depois de 15 dias. A gente não sabia o que estava dizendo. A igreja só vai voltar a funcionar presencialmente 7 meses depois. Mas depois de um ano, a pandemia continua. Depois de um ano, o vírus ainda continua circulando. Graças a Deus, guardadas as devidas proporções, em Volta Redonda a gente encontra hoje uma situação de aparente tranquilidade e segurança. Mas quando a gente olha para o restante do país, a gente vê que algumas regiões do Brasil estão ainda sofrendo muito, estão debaixo de um descontrole muito grande. E diante desse cenário que já se instala por 12 meses, surgem os medos, vem o desemprego, vem a crise financeira, as síndromes, as angústias vão se potencializando, a ansiedade, ela nos toma de assalto, e a gente vai experimentando nesse período toda sorte de sentimentos, e a gente vai ficando meio que à deriva, com aquela sensação de que quando é que isso vai acabar, embora poucos já tenham sido vacinados, a maioria está aguardando uma solução para essa situação. E dentro dessa leitura que eu faço dos últimos 12 meses, eu me pergunto, à vista dessas coisas,
o que fazer? À vista desse cenário desafiador que está lá fora, mas se reflete aqui dentro. Que conselhos seguir? Como me posicionar? E aí, buscando em Deus e buscando na palavra, eu me deparo com o verso 58. E a sensação que eu tenho é que o verso 58, principalmente a primeira parte dele, a sensação que eu tenho é que ele é escrito para a igreja do século 21. A sensação que eu tenho é que Paulo escreve para a igreja desse tempo e dessa época, à vista desse cenário desafiador. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. A gente se pergunta como se posicionar, que conselhos seguir, o que fazer. E quando eu me deparei com essa orientação apostólica, eu disse a mim mesmo, é isso. Firmeza e constância. Esse é o caminho para superarmos esse momento difícil. Esse é o caminho e essas são as duas senhas para uma vida de equilíbrio, paz e triunfo. Quais são as duas senhas? Firmeza e constância. Se firmeza por um lado me remete ao estar de pé, constância por outro lado me faz pensar numa cadência, num ritmo que não é acelerado e nem é devagar demais, mas é um ritmo que se mantém durante toda a jornada. É como se Paulo dissesse: fiquem de pé, mantenham-se firmes, mas não parem, mantenham a constância de vocês, mantenham a cadência de vocês, não diminuam, não retrocedam. Está claro isso, queridos? Mas como estabelecer uma aplicação prática dessas duas senhas? Firmeza e constância. Talvez você esteja se perguntando, né? Firmes como? Firmes em relação a quê? Firmes em relação a quem? Como entender essa firmeza? Como essa firmeza se aplica, pastor? Hoje eu quero falar só sobre a firmeza. Semana que vem, constância. Vamos trabalhar um pouquinho hoje a firmeza. Vamos tentar entender como que essa firmeza se aplica. Eu vou trabalhar 3 aspectos hoje dessa firmeza. Aspecto aí como reflexo, aparência, manifestação. 3 formas, 3 maneiras de manifestarmos firmeza. Porque quando a gente fala de firmeza, talvez fica vago. Firmeza no quê? Firmeza em quem? Como é que isso se aplica? Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre firmeza na fé. Na mesma carta aos Coríntios, pode projetar para a gente, Thaís, capítulo 16 da primeira carta, no verso de número 13, Paulo, apóstolo, fechando a primeira carta, ele vai falar de um aspecto poderoso dessa firmeza, verso 13, ele vai falar sobre a firmeza na fé. Ele vai dizer assim aos irmãos e à igreja: vigiai, estais firmes na fé. Fala assim comigo: firme na fé. Primeiro ele fala: sejam firmes e constantes. Aí a gente faz um desdobramento e se pergunta: firme no quê? Firme em quem? Aí ele vai dizer: olha, estejam firmados na fé. E o primeiro tópico, a primeira declaração dessa mensagem diz respeito à firmeza na fé. Parece óbvio dizer na noite de hoje: estejam firmes na fé. Firmeza de fé parece uma coisa simples, parece uma coisa comum, inata ao cristão. Mas acredite, não é tão fácil assim se manter firme na fé.
Se tiver um slide aí, põe para mim, Thaís. Firmeza na fé, o primeiro. Não é fácil assim como a gente pensa, se manter firme na fé. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, escuta com atenção. Na carta a Timóteo, Paulo vai dizer assim: Timóteo, preserve a sua fé, preserve a sua boa consciência, e por não terem feito isso, muitos naufragaram na fé. Na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo usa a expressão naufragar na fé. Essa expressão está ligada a quem? Ao ímpio? Absolutamente que não. A expressão naufrágio da fé, ela está ligada àqueles que foram chamados por Deus, daqueles que tiveram experiência com Deus, daqueles que viveram, a salvação advinda da cruz, daqueles que foram gerados em Cristo, mas que em algum momento não se manteram firmes na fé e acabaram naufragando. E eu naufrago na fé quando eu negligencio a oração, quando eu abro mão da oração, eu naufrago na fé. Eu naufrago na fé quando eu abro mão da leitura bíblica diária. Eu dizia isso aqui domingo, volto a repetir. A igreja metodista do Jardim Belvedere, os membros dessa igreja, o corpo de Cristo que aqui congrega, não pode absolutamente depender das mensagens que o pastor prega, ou das mensagens que qualquer outro irmão e irmã prega aqui. O que sustenta você, o que me sustenta, é a leitura bíblica devocional diária. Se você pega a Bíblia somente na quarta-feira, e quando pega e quando vem, quando se conecta. Se você pega a Bíblia só no domingo, quando vem ou quando se conecta, você está correndo o risco de naufragar na fé. Porque não há como romper em fé sem oração e sem envolvimento na prática da palavra. Nós naufragamos na fé quando nós perdemos a vivência comunitária de igreja. Nós naufragamos na fé quando nós abandonamos a prática das boas obras. Nós naufragamos na fé quando nós temos por tardia as promessas de Deus. Deus está demorando para fazer, Deus está demorando para cumprir. Isso é muito perigoso, esse sentimento é muito prejudicial, ele pode te levar a naufragar na fé. Pastores, leigos, novos, mais experientes, todos estão sujeitos ao naufrágio da fé, se não se posicionarem da forma adequada. Mas eu quero fazer um lembrete a vocês, debaixo da exposição dessa frase, firmeza na fé. Eu quero fazer um lembrete, eu quero despertar sua consciência, algo que você já sabe. Quando o assunto é fé, é importante lembrar que o meu ouvido é a principal fonte geradora de fé que existe. Os nossos ouvidos, eles são a principal fonte geradora de fé que existe. Paulo vai dizer na carta aos Romanos 10:17, porque a fé vem pelo... E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Logo, um raciocínio lógico. Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, os meus ouvidos, a minha audição, ela tem que estar comprometida ao que sai do trono da graça de Deus e a palavra que sai do altar. A minha fé vai depender disso. Se eu não ouço a palavra, se eu ouço toda sorte de coisas que não se correlacionam com ela, como é que essa fé vai se apresentar diante das dificuldades? Essa fé, ela vai literalmente naufragar. Por isso, pastoralmente, eu vou lhe pedir uma coisa hoje: cuide bem dos seus ouvidos. Cuida bem do seu ouvido. Não empresta seu ouvido a qualquer coisa. Porque dependendo do que você decide ouvir, ou você rompe em fé, ou você naufraga. Quem está me entendendo? Se você
decide dar ouvidos às más notícias, aos maus rumores, se você decide dar notícia às tragédias, aos anúncios de destruição que estão surgindo todos os dias, você vai se manter convicto de que nós seremos destruídos. Ninguém vai sobreviver. Mas se você se dispor a ouvir a palavra de Deus, ao invés de pensar serei destruído, você vai dizer eu já estou salvo, Deus me salvou. Então um grande detalhe é cuidar bem dos ouvidos, é não emprestá-los aquilo que não vai produzir edificação. Então Paulo está dizendo, sejam firmes e constantes. A primeira firmeza é essa, firmes na fé. A segunda firmeza, identificada nos textos bíblicos, eu vou citar agora, não precisa projetar, Thaís, vai só colocar o slide, deixar o slide, eu vou só citar para você, Gálatas capítulo 5, verso 1, escrito apostólico, se você quiser abrir aí, pode abrir. Paulo está dizendo assim, Gálatas 5, verso 1, estai, pois, firmes na liberdade. Fala comigo assim, firme na liberdade. Estais firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Num primeiro momento, quando a gente se depara com essa expressão, firmeza na liberdade, não faz muito sentido, né? Fica uma coisa meio vaga, meio solta. A palavra liberdade aqui no grego, eleutéria. Tem até gente que chama, que atende por esse nome, né? Eleutéria. Eleutérios, liberto. Essa libertação de Gálatas, capítulo 5, verso 1, é uma liberdade legítima, principalmente em sentido moral e cerimonial. Vamos lá, vamos construir aqui um pensamento. Paulo está dizendo aos Gálatas, mantenham-se firmes na liberdade, com que Cristo vos libertou. E essa expressão grega, eleutéria, uma liberdade moral e cerimonial. O que é que está em jogo aqui? Basicamente o que está em jogo aqui é a questão da circuncisão. Por quê? Você sabe muito bem que o judeu, dentro da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, o judeu circuncidava os meninos com 8 dias. Os meninos recebiam uma circuncisão no órgão genital masculino. Aquele era o sinal da aliança, aquele era o sinal da bênção. E aí vem a nova aliança. E aí vem o advento de Cristo. E aí vem o ministério da graça de Deus. O que está acontecendo aqui nesse contexto? Os cristãos que estão se convertendo, muitos, ao invés de submeterem ao batismo, que foi estabelecido pelo Senhor Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que eles faziam? Eles se voltavam para a circuncisão. Eles se convertiam a Cristo, mas se circuncidavam. Então Paulo está dizendo aos cristãos da Galácia, mantenham-se firmes na liberdade, com que Cristo libertou vocês. Não voltem às práticas da religiosidade. Se vocês se submeterem à circuncisão, cumpram então toda a lei, mas não só uma parte dela. Se querem se voltar à circuncisão, voltem a cumprir toda a lei de Moisés. E aí Paulo vai dizer, nesse contexto, que a lei era Cristo. Em Cristo se manifestava toda a lei. E em Cristo a lei encontrava um ponto final. Você está entendendo isso? Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vocês foram livres do peso da lei de Moisés. Cristo na cruz do Calvário pagou preço, comprou vocês com seu sangue precioso. Vocês experimentaram uma libertação do pecado, da morte, do inferno. Não voltem às práticas antigas, permaneçam firmes na liberdade com que Cristo vos chamou. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos livres em Cristo e não podemos voltar a ser escravos. Olha que coisa interessante, o filho pródigo, quando abandona a casa do pai, o filho pródigo, quando decide viver no pecado, ao voltar,
ele está se dispondo a ser o que na casa do Pai? Filho ou servo? Servo. Ele diz: eu já não sou digno de ser chamado filho. Me aceita como teu escravo, Pai. Eu quero ser um trabalhador na sua casa. Sabe por quê, Pai? O pecado me marcou. O pecado, sabe, me destruiu. O pecado roubou a minha identidade. O pecado manchou a minha integridade. Pai, eu não sou mais filho. Eu quero voltar a ser servo. Eu quero voltar a ser escravo aqui na sua casa. O pecado faz isso com a gente. A vida afastada de Deus faz isso com a gente. A gente começa a perder a dimensão que a gente é filho. A gente começa a perder a dimensão de que tem que se manter firme na liberdade com que Cristo nos chamou. E uma vez livres, uma vez liberto, você não pode voltar a ser escravo. Porque você é filho, amém para isso? Você é filho. Ah, mas eu me distanciei, ah, mas eu esfriei, ah, mas eu me afastei, mas você continua sendo filho de Deus. Permaneçam firmes na liberdade, mantenha-se firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Você não pode ser escravo da opinião dos outros, querido. Você não pode ser escravo da vontade alheia. Você não é escravo de uma denominação. Ame essa igreja, ame a sua igreja, sirva, mas você não é escravo da denominação. Eu não sou escravo dessa denominação. Eu sirvo a igreja metodista com amor, com meu coração, mas não sou escravo dela. Cristo me chamou à liberdade. E eu tenho que me permanecer fiel nessa liberdade, firme nessa liberdade com que Cristo me chamou. Você está entendendo isso, querido? Amém? Então você não pode ser escravo da opinião dos outros, escravo do conselho dos outros, você não é escravo da aprovação de quem quer que seja, mas você é chamado a se manter firme na liberdade. Agora, em terceiro e último lugar, eu também identifiquei essa firmeza aqui, ó. Efésios 6:11, Paulo vai dizer: tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele fala de firmeza na fé, na carta aos Coríntios, ele fala de firmeza na liberdade, de não voltar para o pecado na carta aos Gálatas, e na carta aos Efésios ele fala da firmeza necessária contra as astutas ciladas do diabo. Escute aqui, com atenção. Nenhum de nós, desde os mais novinhos aos mais experientes aqui, desde o pastor ao membro mais moderno da igreja, nenhum de nós está livre de se tornar um alvo das astutas ciladas do diabo. E eu vou te dizer uma coisa aqui, sem medo de errar. Não tem ninguém aqui hoje, entre os adultos, que não tenha sido alvo já de uma cilada do diabo. Todo mundo aqui, e eu falo de mim, todo mundo aqui em algum momento já caiu numa cilada do diabo. Eu já caí em algumas. Situações que quando você entra lá no meio, você fala assim: meu Deus, isso era uma cilada. Já viveu algo assim? Você fala assim: meu Deus, eu achei, olha que cilada que eu entrei. Olha que situação embaraçosa. Olha onde eu fui me meter. Ninguém aqui está livre desse negócio. Todo mundo em algum momento já caiu no que Paulo chama cilada do diabo. Agora, olha só. A palavra aqui, astuta, ela está ligada, escuta isso, ao que é típico de quem sabe agir de maneira a angariar para si vantagens. Aquele que age de maneira a enganar outros, é o esperto, é o matreiro, é o astucioso. Astuto, e esse atributo é do diabo, astuto é aquele que é hábil para fazer maldades, enganando outrem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o diabo sabe fazer maldade. E muitas vezes ele o faz sem que você perceba. Esse é o problema.
Cilada não tem cara de cilada, irmãos. Cilada às vezes tem cara até de manifestação da promessa de Deus. Deus vai cumprir promessa. Olha a oportunidade. Olha o que Deus está fazendo. E muitas vezes é uma cilada. Eu já caí em algumas. Pessoas, lugares, situações podem ser ciladas. E ela é astuta porque a gente não percebe à primeira vista. Ela é astuta porque a gente olha e não enxerga como cilada. Às vezes a gente enxerga como outra coisa. Mas no fundo, é uma cilada do diabo. Agora, perceba também o seguinte, e a gente fala isso agora aqui com gratidão a Deus. Se por um lado a gente já caiu muitas vezes em ciladas, por outro, a gente precisa reconhecer que Deus também já nos livrou de cada uma, irmãos. Quem aqui já foi livre de uma cilada? Aquele negócio não aconteceu do jeito que você queria, você ficou bravo na hora, mas depois você falou, meu Deus, ia ser uma cilada, hein? Já viveu isso, irmão? Quantas vezes já vivi isso, queridos? Não saiu do jeito que eu queria, não foi como eu planejei, não foi como eu tinha estabelecido, mas graças a Deus que não saiu do jeito que eu planejei, foi do jeito de Deus, porque se tivesse saído do jeito que eu tinha planejado, seria uma cilada. Quantos livramentos? Você pode dar glória a Deus para isso? É o que dá errado, mas depois dá certo. Dá errado para depois dar certo. São livramentos de Deus. Então, nessa primeira quarta-feira, Paulo está falando da firmeza na fé, Paulo está falando da firmeza na liberdade, e Paulo está falando da firmeza contra as astutas ciladas do diabo. Mas eu quero concluir essa mensagem falando sobre o conselho dele na carta aos Filipenses. Pode projetar agora, Thaís, porque não tem slide para isso, né? A gente projeta Filipenses 4:1 e aqui a gente encerra a mensagem de hoje. Eu quero terminar falando sobre esse conselho de Paulo. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Ele falou de firmeza na fé, firmeza na liberdade, firmeza contra as astutas ciladas do diabo. E eu quero concluir com esse conselho: estejam vocês todos firmes no Senhor. Queridos, olha aqui, para fechar, sabe por que muitos caíram? E sabe por que muitos ainda cairão? Porque eles estavam firmes no pastor, porque eles estavam só firmes na igreja, porque eles estavam só firmes no ministério, mas eles não estavam de fato firmados no Senhor. Firmado no pastor, você corre risco, seríssimo risco. Firmado só na igreja, não é suficiente. Firmado no ministério, pastor, eu estou fazendo, não é o bastante. Paulo está dizendo, estejam vocês firmes no Senhor. Quando nós estamos firmes no Senhor, nada tem poder de nos abalar, amém para isso? Firmes no Senhor nós vencemos, firmes no Senhor nós superamos, firmes no Senhor nós suportamos. O Salmo de número 11, ele faz uma indagação e eu finalizo com ela. O Salmo de número 11 indaga assim: retirados os fundamentos, retiradas as bases, verso 3 do Salmo 11, retiradas as bases, retirados os fundamentos, o que poderá fazer? O justo. Quando o vento vem e sopra sobre a sua vida, quando as dificuldades vêm e os fundamentos são abalados, o que você faz? O que poderá fazer o justo? O grande detalhe desse texto é o seguinte: o dinheiro, a profissão, a posição que alguém possa ocupar, os bens materiais, um relacionamento, ou qualquer outra coisa desse tipo, dessa ordem, eles não são fundamentos confiáveis. Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro na mão, é vendaval, já dizia a canção. Posição, hoje você tem, amanhã você não tem mais.
Beleza, hoje você tem, amanhã você pode não ter. A glória desse mundo é efêmera, é passageira, tudo passa, diz a palavra de Deus. Contudo, se estamos firmados nós vencemos, nós suportamos, nós superamos, amém para isso, queridos? Então é tempo de firmeza para o povo de Deus. Você está firme aí, em nome de Jesus? Saímos daqui hoje com o desafio de nos mantermos firmes na fé. Como que eu me mantenho firme na fé? Orando, me envolvendo com a palavra, vivendo a fé comunitária, praticando boas obras. Eu preciso me manter firme na liberdade com que Cristo me chamou. Não posso voltar à prática do pecado. Eu não fui liberto das mãos do diabo para me tornar prisioneiro na mão de um pastor, na mão de um líder, na mão de uma denominação. Cristo me chamou para a liberdade. E eu preciso me manter firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu tenho um inimigo que não sossega. Ele está ao derredor o tempo todo procurando ocasião contra mim, contra você. E por fim, como conselho final, mantenhamos firmes a nossa vida no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém, queridos?